Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar e vamos salvar nossa alma para vivermos a vida eterna em comunhão com Deus. Não queiramos ser banidos da sua presença na eternidade. Ouça a palavra de Deus, pratique-a, seja batizado, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus como Deus. Liturgia referente ao dia 22 de maio de 2024, aqui nos meus endereços telemáticos. Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 /. No YouTube, @Paulo Roberto Maciel 7919. Blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Dê um like, compartilhe e inscreva-se para aumentarmos nossa rede de amizade e a possibilidade de salvação de almas. Liturgia referente ao dia 22 de maio de 2024, quarta-feira, 7ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia, na missa a escolha. Então a cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. Agora, o presidente da celebração, o padre, o presbítero, o diácono, o bispo, ou até mesmo o ministro da palavra, pode optar pela memória de Santa Rita de Cássia. É uma memória facultativa. Santa Rita de Cássia foi uma religiosa e é uma de nossas santas mais populares. Aí a cor é branca. Vamos à antífona da entrada do Salmo 12, versículo 6. Confiei no vosso amor, Senhor, meu coração por vosso auxílio rejubile, e que eu vos cante pelo bem que me fizestes. Oração da coleta, rezemos, coloque sua intenção. Pense, faça a intercessão, pedindo a Deus por alguém, por algo. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, meditar sempre as realidades espirituais e praticar em palavras e ações o que vos agrada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura, leitura da Epístola de São Tiago, capítulo 4, versículos do 13 ao 17. Caríssimos, e agora vós que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano, negociando e ganhando dinheiro. No entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Vós vos gloriais de vossas fanfarronadas. Ora, toda arrogância deste tipo é um mal. Assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, incorre em pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo número 48 na Bíblia Latina ou 49 na Hebraica. Versículos 2º ao 3º, 6º ao 7º, 8º ao 10º, 11, refrão retirado de Mateus 5º, versículo 3º. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Repitamos: felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ouve isto, povos todos do universo, muita atenção, ó habitantes deste mundo. Poderosos e humildes, escutai-me, ricos e pobres, todos juntos. Sede atentos, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Por que temer os dias maus e infelizes quando a malícia dos perversos me circunda? Por que temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens? Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço. Não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Morrem os sábios e os ricos, igualmente. Morrem os loucos e também os insensatos, e deixam tudo o que possuem aos estranhos. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Repitamos: felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com João 14, versículo 6, e depois proclamá-lo com Marcos 9, versículos do 38 ao 40. Aleluia, 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 aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus, Mestre, retificando. Naquele tempo, João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse, não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão do Evangelho, Marcos 9, versículos do 38 ao 40. Olha, uma das formas mais sutis de orgulho é monopolizar tudo em nossas mãos de tal modo que todos dependam de nós. Se alguém precisar de algo, terá que falar conosco ou nos pedir licença. Não dividimos nossos planos com ninguém e depois reclamamos que nossos irmãos não têm iniciativa. A atitude de Jesus foi bem diferente. Poderia fazer tudo sozinho, mas se cercou de discípulos para pregarem o Evangelho. Diante do medo deles pela missão, promete-lhes, e a nós também, sua assistência. Até um copo d'água, dado em seu nome, não perderá sua recompensa. Mais uma reflexão do Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 38 ao 40. Os discípulos que não conseguiam curar o menino epilético, neste episódio tentam impedir que alguém de outro grupo expulse demônios em nome de Jesus. Expulsar demônios é libertar as pessoas de tudo que as oprime e devolver-lhes a possibilidade de viver dignamente. Ou mesmo tirar o demônio de uma pessoa que possa estar com ele literalmente. A posse existe. Para isso, a igreja tem o exorcismo. A atitude de João, um dos 12, revela a mentalidade fechada, exclusivista, como se essa prática fosse privilégio somente do pequeno grupo que segue a Jesus de perto. Alguns movimentos da igreja se comportam como se manipulassem o Espírito Santo a seu bel prazer,
Jesus corrige esse modo de pensar e expõe a máxima que serve de orientação para a igreja de todos os tempos. Quem não está contra nós está a nosso favor. Quem faz o bem e leva a vida em abundância para os outros, de alguma forma é aliado de Jesus e do seu reino. Agora o comentário de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br, liturgia comentada com o título Quem não é contra nós é por nós, baseado em Marcos 9, versículos do 38 ao 40. Já sabemos que o Espírito sopra onde quer. Está lá em João, capítulo 3, versículo 8. O Concílio Vaticano II reconheceu a existência de sementes da palavra, conforme Ad Gentes, número 11, em todos os povos da sociedade. Por isso mesmo, ninguém deve espantar-se de que Deus venha a agir por meio de pessoas de boa vontade que não pertençam à nossa igreja, não professam a nossa fé e nem mesmo tenham sido batizadas. A tentação que nos assalta é de assumir uma atitude exclusivista, apresentando o nosso modo de ser como único caminho e, ao mesmo tempo, condenação à exclusão ou ao inferno de todos os diferentes que não têm a carteirinha do nosso clube. Trata-se de uma atitude tipicamente sectária que não admite nenhum bem fora do seu próprio quintal. Olha, esse lamentável partidarismo, segundo Antônio Carlos Santini, pode ser agravado a ponto de sentirmos ciúmes quando Deus age através de outros grupos, movimentos ou pessoas. Em lugar de nos alegrarmos com o bem realizado, assumimos atitudes de crítica, apontando falhas e defeitos, zombamos acidamente daquilo que não temos a possibilidade ou coragem de imitar. Um caso concreto em nossos dias diz respeito a movimentos e comunidades novas, onde o dedo de Deus se faz visível quando eles assumem diaconias, cuidam de moradores de rua, alimentam pobres, acolhem menores abandonados, reavivam a adoração ao Santíssimo Sacramento, pregam um evangelho exigente. Se nosso grupo paróquia ou instituto está morno, será ainda maior o risco de apontar um dedo acusador contra esses irmãos que se esforçam por dar uma resposta a Deus, que nos chama a amar. Jesus não poderia ser mais claro: quem não é contra nós é por nós. Se temos sensibilidade eclesial, perceberemos que a igreja se enriquece com a diversidade de carismas, de dons, por mais estranhos que eles tenham sido na história, como os estilitas, que passavam a vida sobre uma coluna, os eremitas no deserto, como Charles de Foucault, em pleno século XX, e os loucos de Deus, andarilhos que palmilhavam continuamente as estradas da estepe russa. Os contemplativos, no silêncio, rezarão pelos distantes missionários das aldeias indígenas. Os agentes que fazem a animação das associações de bairro darão graças a Deus pelo louvor barulhento de seus irmãos carismáticos. E o reino de Deus crescerá no meio de nós. Somos ou não divididos? Reconheça o dedo de Deus no meio dos irmãos diferentes, de mim, de você, do outro, de quem quer que seja. Não vamos para a maledicência, nem a calúnia ou a crítica exacerbada. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Ó, como é bom e agradável, irmãos unidos, viverem juntos. Salmo 133, versículo 1. Vamos agora aos santos do dia. Santa Rita de Cássia é a santa recomendada para a memória facultativa. Vai depender do presidente da celebração presidir ou não uma celebração com essa homenagem. Santa do dia 22 de maio, então, é Santa Rita de Cássia, religiosa. Faleceu em 1457. É a padroeira das causas consideradas impossíveis. Suportou com paciência os maus tratos do marido,
Após a morte dele e dos filhos, entrou no mosteiro da Ordem de Santo Agostinho, onde foi religiosa e exemplar. Conforme texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, Rita nasceu no ano de 1381 na cidade de Cássia. Na infância manifestou sua vocação religiosa, mas para atender aos desejos de seus pais, já idosos, casou-se com um homem de nome Paulo Ferdinando. Seu marido tornou-se violento e agressivo, a tudo ela suportava com paciência e oração. A penitência e a abnegação de Rita conseguiriam convertê-lo aos preceitos do amor a Cristo. Entretanto, suas atitudes passadas deixaram um rastro de inimizade que culminaram com seu assassinato, trazendo grande dor e sofrimento ao coração de Rita. Dedicou-se então aos 2 filhos, ainda pequenos, que na adolescência descobriram a verdadeira causa da morte do pai e resolveram vingá-lo quando crescessem. Rita pediu a interferência de Deus para tirar tal ideia da cabeça dos filhos. Se isso não fosse possível, que Deus os levasse para junto dele. Em menos de um ano, os 2 filhos de Rita morreram, sem concretizarem a vingança. Rita ficou sozinha no mundo e decidiu dar um novo rumo à sua vida. Determinada, resolveu seguir a vocação, revelada ainda na infância, tornar-se monja agostiniana. Ela se entregou completamente a uma vida de orações e penitência, com humildade e obediência total às regras agostinianas. Sua fé foi tão intensa que na sua testa apareceu um espinho da coroa de Cristo, estigma que a acompanhou durante 14 anos. Rita morreu no ano de 1457, aos 76 anos em Cássia. Sua fama de santidade atravessou os muros do convento e muitos milagres foram atribuídos à sua intercessão. Os fiéis a consideram santa das causas impossíveis. Vamos agora a mais biografias de santos. Santo do dia 22 de maio. Santo Atão, bispo, faleceu em 1153. Depois de ter sido abade da Ordem Valumbrosa, Atão foi eleito para a sede episcopal de Pistoia, na Itália. Santo do dia 22 de maio, São Domingos Nigon, mártir, faleceu em 1862. Pai de família, Domingos Nigon foi decapitado, ou seja, teve a cabeça cortada, degolado, durante perseguições no Vietnã, país da Ásia. E isto aconteceu por recusar-se a abandonar sua fé em Cristo Jesus. Santa do dia 22 de maio, Beata Humildade Rosana, abadesa, faleceu em 1310. Humildade Rosana, aos 24 anos, ela e o marido decidiram abandonar o mundo e abraçar a vida religiosa. Olha, o casal decidiu. Atraídas por seus exemplos, várias jovens juntaram-se. Atraídas por seu exemplo, várias jovens juntaram-se à humildade, a ela, chamava-se Humildade, no mosteiro de Santa Maria Novella, do qual se tornou priora. Santo do dia 22 de maio, Beato João Forest, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, e também mártir, faleceu em 1538. João Forest foi um religioso franciscano queimado vivo no reinado de Henrique VIII da Inglaterra. Nossa, na época do rei Henrique VIII, hein? João Forest queimado vivo. E isto aconteceu porque ele defendia a unidade católica. Santo do dia 22 de maio, Beato Matias de Arima, mártir, faleceu em 1620. Foi catequista de Omura, no Japão. Matias de Arima foi torturado até a morte por recusar-se a delatar
os missionários. Santo do dia 22 de maio, Beato João Mopinote, religioso e mártir, faleceu em 1794. Mopinote foi irmão lasalista. Foi encarcerado numa galera de Rochefort durante a Revolução Francesa. Morreu em decorrência da doença ali contraída. Santa do dia 22 de maio, Beata Maria Domingas Brum Barbantini. Foi religiosa e faleceu em 1868. Maria Domingas Brum Barbantini, após ficar viúva, fundou em Lucca, na Itália, a Congregação das Irmãs Ministras dos Enfermos de São Camilo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor Ele nos dará, até mesmo não. Na terra também, nosso Pai nos dá um não, porque é a melhor alternativa. Imagine nosso divino Pai eterno. E agora do aramaico eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor, vem. Será a parousia o juízo final. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus como Deus, esse Deus de infinito amor que humanou-se e morreu por nós na cruz, e seja batizado. Aí estaremos juntos na vida eterna, por todos os séculos dos séculos, junto com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Virgem Maria, São José, São Paulo, São Pedro, São Judas Tadeu, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, Santa Irmã Dulce, todos juntos, os anjos de Deus, com corpos glorificados. Nunca mais teremos doença, nem tristeza, nem fome, nem sede. Algo inefável. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @ Paulo Roberto Maciel 6 /. Entre no Instagram.